Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Você já sabe, está na 104,7 FM e Rádio Justiça. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, no caso particularmente do Justiça na Tarde, pelo canal da Rádio Justiça no YouTube e também a 104,7 FM para toda Brasília, todo o Distrito Federal e entorno. O nosso debate de hoje vai tratar de um tema digital, mas eu vou começar contando uma pequena história, na verdade traçando um pequeno cenário. Já vou avisando que é uma ficção. Vamos supor que você está ouvindo Justiça na Tarde e de repente, de maneira com a voz um pouco assim embargada pela adrenalina, começasse a anunciar que a Praça dos Três Poderes está nesse momento sendo invadida por naves alienígenas que estão tomando o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o edifício do Congresso Nacional. E que isso está acontecendo em todo o país, em diversas localidades. E aí se estendesse por algum tempo, com informações inclusive de vítimas. Bom, é claro que se trata de uma ficção, e alguém poderia dizer que eu estou exagerando nesse exemplo. Não é verdade, isso já aconteceu. Em 1938, um então comunicador iniciante chamado Orson Welles, que viria a se tornar pessoa de destaque em todo o meio relativo a teatro, comunicação e cinema, é autor de diversos filmes que são ícones, inclusive, de toda a história do cinema, como Cidadão Kane, ele fez exatamente um programa de rádio com base no livro Guerra dos Mundos. E a transmissão da radionovela era feita como se fosse um evento real. Quem acompanhou desde o início sabia que se tratava de ficção, mas à medida que as pessoas ligavam o rádio, aquilo foi se espalhando e os Estados Unidos, destaque-se o contexto, em um momento pré-Segunda Guerra Mundial, em que as nuvens das batalhas já se formavam no horizonte do mundo naquela época, o pânico se espalhou generalizadamente. De certa forma, podemos dizer que talvez tenha sido uma das primeiras fake news, ainda que não com esse nome, do ponto de vista radiofônico e do ponto de vista dos meios de comunicação. E, portanto, não é nenhuma novidade. Para falarmos a respeito desse fenômeno que se espalhou como verdadeira praga no mundo atual, nós vamos conversar com os nossos debatedores de hoje. Eu vou começar a primeira pergunta ao Dr. Rodrigo da Costa Alves, advogado especialista em Direito e Proteção e Uso de Dados pela PUC Minas, com MBA e extenso currículo em relação à análise desse tipo de questão. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu até começo dizendo que eu acho que eu não exagerei quando citei esse exemplo, que alguém pode dizer, mas isso foi em 1938, o mundo era diferente. Será, doutor? Eu pergunto exatamente porque havia um contexto específico, inclusive do ponto de vista político. Hoje nós temos um outro contexto do ponto de vista político, mas que também é de radicalização, e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Eu acho que o exemplo não é disparatado. Estou perguntando, fique livre para dizer, não, Cadu, você está exagerando, pode ficar à vontade. Boa tarde, Cadu. Boa tarde os ouvintes da rádio. Começo cumprimentando meu colega presente, o Carlos Eduardo. E eu diria, Cadu, que esse não é um exagero. Nós temos hoje, em relação ao alcance das fake news, é que o que mudou foi, de fato, o poder que as tecnologias nos permitiram para que essas mensagens, notícias falsas, desinformativas, circulassem e perpetrassem toda a camada social, porque hoje nós temos, por exemplo, redes sociais, e a partir das redes sociais e a rápida proliferação e disseminação dessas notícias, isso faz com que as pessoas acreditem em histórias até mais absurdas do que essas, né? Esse é um exemplo bastante singular na história, mas nós temos diversos exemplos na própria política brasileira, né, das pessoas que passaram a acreditar em histórias das mais absurdas possíveis, justamente porque a fake news, um aspecto que a gente pode conversar mais à frente, ela foca muito na emoção das pessoas, né? Então ela vai buscar despertar alguns aspectos emotivos, fazer despertar algumas crenças pessoais, para de fato ela permear ali aquele determinado grupo e a partir disso se disseminar e se perpetuar na sociedade. Eu até vou estender um pouco, o doutor abordou a questão da emoção das pessoas e fizemos a contextualização, porque algo que é atribuído justamente à verdadeira histeria que se espalhou nos Estados Unidos naquela época, é exatamente porque havia um contexto, 1938, não lembro exatamente a data da exibição do programa, mas
Um ano depois estourava a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o cenário já vinha se estendendo. Quando falamos exatamente nessa questão da emoção, não é algo semelhante ao que se utiliza na própria propaganda como um todo, quando se apela para determinado produto. Não é esse sentimento base que é utilizado tanto na propaganda saudável, digamos assim, quanto na questão política? Na questão política, o sentimento e a emoção que as fake news buscam atingir, geralmente é o ódio e o medo. Quando a gente está falando das fake news no contexto político, por exemplo, inclusive isso já está vastamente documentado, né? Essas fake news buscam fazer com que as pessoas acreditem em determinadas questões baseado no seu medo. Para trazer um exemplo bem claro, por exemplo, de imigração. A gente viu muitas fake news relacionadas à imigração, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, né, que sofreram mais, né, com esse fenômeno. E o que se buscava nesses momentos era dizer que, olha, agora o nosso país vai ser inundado de pessoas que vieram de outras nacionalidades e que vão roubar nossos empregos. Isso toca num tema muito caro, né, para a população, que é a defesa do seu trabalho, defesa da sua vivência, né, na sociedade. Então, eu diria que a principal diferença entre a fake news e a propaganda é que a fake news ela tem esse aspecto de buscar aflorar mais ou o ódio ou o medo das pessoas, especialmente no contexto político. A exemplo do que aconteceu, inclusive nesse contexto que detalhamos agora, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, durante todo um período de propagandas radicais de diversos tipos e de diversos lados, e que levou a esse estado de ânimo que tornou possível justamente a própria guerra. Isso, justamente. Eu até trouxe aqui algumas bibliografias que eu acho que é interessante para a gente poder ilustrar bem. Eu trouxe esse livro aqui chamado Matem e Devore, que é do francês Jean Teolet, em que ele retrata uma situação uma situação real que aconteceu na França em 1870. Um jovem foi acusado de ser traidor, né, traidor da pátria, e de apoiar os prussianos exatamente no contexto da Guerra Franco-Prussiana. E a partir disso se desenrolou um dos atos mais bárbaros que a gente viu, né, na nossa história, que foi, por exemplo, esse rapaz ele foi espancado, torturado e, por fim, culminou num ato até de canibalismo. E isso, a gente vê que esse poder dessa disseminação de informações falsas, ele leva, em última instância, a essas atuações cada vez mais degradantes, né, da atuação humana. E um detalhe interessante é que, nesse contexto, né, da Guerra Franco-Prussiana, o imperador, né, da Prússia, Guilherme I, teve um encontro com o embaixador francês, e nesse encontro a França tinha a expectativa de que um embaixador não fosse nomeado para a Espanha, né? E o que aconteceu foi que o von Bismarck, que era o ministro prussiano, adulterou um memorando que foi encaminhado, fazendo crer que o Guilherme I, o rei da Prússia, tinha sido desrespeitado. Tinha desrespeitado o embaixador francês. E isso, dentro da França, criou um clima, uma animosidade tão grande que acabou culminando com a declaração da guerra, né? A França declarando guerra à Prússia, né? A partir das demandas sociais e políticas que foram feitas contra Napoleão III. Então, para você ver, né? Essa desinformação, essa adulteração e manipulação da informação acabou desencadeando todo esse momento, essa guerra, né? Então, de fato, a manipulação da informação ela gera essa situação mais violenta, né, da sociedade. Eu vejo que temos outros livros também e eu tenho certeza que muitos dos casos que comentaremos hoje aqui, eles estarão associados a situações do passado. Aliás, eu tenho questionado aquela máxima marxista que fala que a história só se repete em forma de farsa. Eu não tenho bem certeza se isso está muito certo, mas a gente vai voltar justamente a esses temas por conta dessa repetição de fatos. Mas antes eu gostaria de já introduzir ao nosso debate o Dr. Carlos Eduardo Marques Silva, advogado atuante no Direito Regulatório, mestrando em Direito do Instituto Brasileiro do Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. E aqui já pegando, detalhe, eu sempre digo para os nossos convidados que a qualquer momento pode se complementar alguma informação, não estamos num debate político e que poderíamos a qualquer momento ter uma necessidade de contrabalançar um tema específico. A gente tenta equilibrar, mas é um debate, uma conversa, de certa forma, informativa, que nós procuramos ter durante 2 horas aqui no nosso Justiça na Tarde. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao Dr. Carlos Eduardo Marques Silva exatamente sobre a questão regulatória. Não é novidade o uso da mentira, particularmente quando falamos também do ponto de vista da política. O universo judiciário ele já tem que lidar com a tentativa de buscar a realidade dos fatos, embora sejam apresentadas versões.
O que é que temos em termos de marco regulatório para se combater justamente essas situações que fazem parte da vivência humana, mas que hoje em dia se tornaram um fenômeno particular e que chama bastante atenção? Temos um histórico, temos uma legislação, como é que podemos abordar isso? Maravilha. Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí de casa. Boa tarde, Cadu. Boa tarde ao meu colega, Dr. Rodrigo. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E já entrando, então, na tentativa aí de conjecturar para responder a sua pergunta, é muito interessante a gente observar que, em termos de legislação, especificamente para combate à fake news, né, que a gente observa hoje ali no projeto de lei da regulação das plataformas digitais, que é de 2020, o que a gente nota é uma dificuldade gigantesca de segmento desse projeto. A gente está em 2024, o PL é de 2020, já haviam algumas discussões anteriores, mas devido à polarização e o múltiplo interesse envolvido nessa temática, né, pode-se dizer do setor econômico, e até mesmo acredito que as muitas fake news em volta do tema do projeto de lei das fake news, a gente consegue observar aí um cenário de grande manipulação das informações e que tem dificultado sobremaneira a criação aí de um marco normativo no tema específico. O que temos hoje são regulações tangentes, né? A gente tem aí já um normativo de proteção de dados pessoais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, temos o Marco Civil da Internet, que tem em diversos dispositivos, vai atribuir determinado grau de responsabilidade ou responsabilização a depender da conduta. Temos aí o Código Civil, né? Os diplomas mais gerais, nos casos que a gente pode falar de responsabilidade civil, mas para a disciplina do tema em específico, a gente verifica uma dificuldade aí de avanço no normativo que disciplina o tema em concreto. Eu gostaria de fazer um paralelo, por exemplo, com relação às vezes, a questionamentos a respeito de situações que estão previstas na lei ou na doutrina jurídica, a respeito, como eu disse, da atividade humana, falando de uma maneira um pouco genérica. Mas há situações em que certos pontos desse processo evolutivo, eles aumentam a demanda pela abordagem em pontos específicos. Traçando um paralelo, por exemplo, a quem já tenha questionado, por exemplo, a necessidade da criação da Lei Maria da Penha ou do feminicídio. É muito claro, eu acredito, para a maioria da população, talvez não toda, da necessidade exatamente... mas bastava a legislação penal ou a legislação do homicídio. Não, o que acho que é um consenso hoje, no sentido de que são pontos específicos, são violências específicas, daí a necessidade dessa pontuação e ampliação dessa legislação. É mais ou menos o que acontece nesse universo com relação às fake news, doutor? Perfeito, Cadu. Eu observo que, sim, há uma necessidade verdadeira de regulamentar pontos específicos do que a gente observa na prática. Não acredito em normativos genéricos, eu acredito que, assim, se a proposta é atribuir uma legislação com caráter principiológico, existem, sim, normativos que têm sucesso no Brasil hoje com esse viés, como é o caso do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas, quando a gente fala sobre a responsabilização de condutas específicas, e aí a gente está falando, né, das fake news, tem as deepfakes também, tem os casos que envolvem inteligência artificial. Então, são muitas inovações que talvez um normativo muito genérico, a conduta ali, principalmente pensando no viés do direito penal, que precisa, né, pelo princípio da legalidade, de uma especialização, de uma, vamos dizer assim, especificação concreta daquela conduta, porque senão não vai ser considerado, né, típico, é necessário que haja uma adequação verdadeira nesse sentido de especialidade. Bom, para além disso, agora pegando um gancho também com o que o Cadu comentou no começo sobre a questão da Guerra dos Mundos, né, essa proposta inicial, é muito interessante porque a gente consegue observar que as pessoas hoje elas acreditam muito naquilo que elas veem e escutam. E não somente pessoas com baixo grau de instrução. Eu já vi muitas notícias veiculando que é uma parcela da sociedade que vai ser impactada, que seriam aqueles menos instruídos e afins. Só que, vez por outra, eu vejo réplicas ali, até mesmo no LinkedIn, que hoje tem se tornado uma rede social mais aberta e tem tido posts ali que não são só de cunho profissional, mas no LinkedIn, no Instagram e afins, de pessoas que são ali
tem uma bagagem de mestrado, de doutorado, e estava fazendo réplicas de achados, supostos achados históricos, de que os Simpsons já existiam antes da Idade Média, de que já havia uma previsão, porque encontraram ali peças com o rosto do Homer Simpson ou uma tumba com um perfil da Marge, e que aquilo já era uma espécie, propagando a teoria do caos. E aí depois vem a tarde da notícia dizendo que, na verdade, aquilo são obras de um artista plástico americano que foram feitas recentemente, misturando ali o rosto dos Simpsons com artigos do Egito e afins, e que não tem nada de antigo naquelas peças. Mas, assim, para você ter ideia de que uma informação falsa desse nível está sendo replicada por pessoas com um grau de instrução elevadíssimo. E acreditam. E que aquela pessoa provavelmente pode ter acreditado que, poxa, o Homer Simpson já foi previsto pelos egípcios lá atrás. Tá? Entende? É uma coisa, assim, bizarra até, né, para se pensar. Isso dialoga com o que a gente conversou no início do programa, né? As pessoas acreditavam, por exemplo, na Guerra dos Mundos, lá em 1938, no caso. E hoje continuam acreditando em histórias as mais absurdas possíveis, né? Porque leram na internet. Se eu li na internet, deve ser verdade. Não, e viram um movimento, né? Nós tivemos a questão, parece que não se fala tanto hoje em dia, mas a questão da Terra plana, de um domo que circunda a Terra, e por aí vai. Nós estamos também aqui no nosso debate de hoje, no Justiça na Tarde, com o Dr. Ailon Estrela Neto, especialista em Direito Digital, a quem agradecendo, antes de mais nada, também pela presença conosco aqui. E dando continuidade no nosso debate, eu gostaria de fazer uma pergunta específica, já que abordamos. São os elementos básicos que eu gostaria de abordar hoje, embora a gente possa ampliar a qualquer momento. Falamos de questões históricas, da legislação vigente, e aí eu pergunto a respeito do impacto da tecnologia nesse sentido. Aliás, nós estamos tendo ainda, até esse final de semana, se não estou enganado, a ExpoJude, que trata exatamente do impacto no Poder Judiciário da utilização da tecnologia, e há muitos debates relativos a isso. E uma questão que é muito comentada em termos do direito em geral é o fato de que a legislação, o processo de decisão da justiça, no sentido de acompanhar a sociedade, ele é um pouco mais lento. Bom, até hoje era um pouco mais lento, ou muito lento, dependendo da perspectiva, em relação às mudanças sociais em si. Esse processo, ele não está se tornando, esse gap, essa distância entre o que diz a legislação, as decisões judiciais e a sociedade, mais distante ainda, esse distanciamento não aumenta por conta exatamente das tecnologias digitais? Walter, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar aqui, uma honra de debater aqui com os colegas. Primeiramente, isso sempre foi um grande dilema, na verdade, do direito a alcançar a realidade da sociedade, né? Com a vinda da internet, isso se tornou ainda uma realidade mais dura, porque com a velocidade da internet e as mudanças que ela proporciona, né, para a sociedade e os efeitos jurídicos que ela traz para as relações, acaba que a velocidade fica aquém do que se gostaria. Então, hoje em dia, já existem algumas ferramentas de solução dessas divergências de uma forma mais célere, mas ainda assim, a mais efetiva ainda é a justiça. E muitas vezes ela não acompanha de forma satisfatória, como a gente gostaria, o novo cenário que a internet trouxe, né? Então, muitas das vezes, como que eu posso dizer? Essa intenção ou essa solução acaba se tornando na mão dos tutelados, né, digamos assim. A gente sempre busca a justiça, né, o judiciário para trazer essas soluções, mas muitas vezes entendendo como que se dá o processo judiciário, e muitas vezes ele é aquém da velocidade que a gente gostaria, muitas vezes essa solução ela se volta muito no consenso entre aqueles que precisam da justiça mais célere, né? Não a justiça com as próprias mãos, não nesse sentido, mas instrumentos que antecipem essa solução. Então, a gente vê algumas plataformas que já trazem um processo dentro dos seus termos de uso para a resolução desses dissídios, né? E poupando muitas vezes o judiciário, seja pela quantidade de processos que hoje ele tem, ou seja mesmo pela velocidade que é de sua natureza.
Nesse sentido, podemos dizer, é possível se mapear como é que nós estamos atualmente em relação, no nosso foco das fake news? Estamos muito atrasados em relação a isso ou a movimentação que existe nesse sentido, ela está conseguindo acompanhar um pouco, pelo menos, a essa produção massiva de fake news que nós temos, particularmente na questão política? Como foi dito aqui, pelo que eu peguei, a gente tem algumas legislações hoje em dia que, mesmo de forma em cláusulas abertas, acabam atendendo muitas vezes uma solução que a gente busca. Ocorre que, na medida que ainda são cláusulas abertas, interpretativas muitas vezes, acaba trazendo uma certa insegurança. Então, quanto mais a gente consegue aprofundar, especializar um tema, uma legislação voltada a uma questão específica, a gente traz, de fato, uma segurança maior e uma previsibilidade melhor, né? Então, respondendo a sua pergunta, Walter, hoje eu acho que a gente, diferente de uma década atrás, a gente tem algumas legislações que acabam auxiliando isso, como foi dito, Marco Civil na Internet, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria PL, que está sendo ainda muito discutida, ela traz e demonstra uma certa maturidade nesse tema, e entre outros que estão sendo também discutidos nesse meio tempo. Ou seja, só essa discussão traz uma maturidade do tema e que é de se esperar que daqui a algum tempo, em breve provavelmente, diante da velocidade das coisas, que se aprove de fato mais legislações específicas para alcançar essa resolução que a dinâmica hoje do direito impõe. Eu vou voltar agora com o Dr. Rodrigo da Costa Alves, justamente falando a respeito, puxando também uma questão relativa aos exemplos históricos e dos estudos que são feitos nesse sentido. Aliás, eu fico com medo em relação a alguns exemplos, porque citei agora a Segunda Guerra Mundial, o processo da Alemanha nazista, e desde que foi elaborada a tal da Lei de Goodwin, que fala que toda vez que você apela para alguma comparação relativa à Alemanha nazista, você já perdeu a discussão. Então, desde que se criou isso, essa comparação, às vezes, ela fica um pouquinho na berlinda, mas ela me parece, no caso específico dos elementos de comunicação das fake news, pertinente, inclusive na medida que não é o único exemplo histórico, nós temos diversas situações relacionadas a isso. Então, eu gostaria de fazer um contraponto em relação à questão da credibilidade que as pessoas dão a tudo que ouvem na internet. Nós não temos muitas vezes também, gerado pelo medo, aquela perspectiva, não, isso também não é assim, o que cria uma confusão na cabeça do cidadão sobre, vou fazer o contraponto, por exemplo, vamos para a Segunda Guerra Mundial de novo, quando os aviões japoneses se dirigiam ao Pearl Harbor, houve vários indícios de que aquilo estava prestes a acontecer e, no entanto, falou, não deve ser, são pássaros. Aliás, apelando para uma outra citação também, que é o livro A Marcha da Insensatez, da historiadora norte-americana Barbara Tuchman, em que ela faz análise de diversos casos históricos a partir de um exemplo mais a título de modelo, que era do cavalo de Troia, de maneira bastante resumida. Um presente de grego deixado, não, isso é um presente e os resultados acho que são bastante conhecidos. E a partir dessa situação histórica ou não, ela utiliza diversos exemplos, como a própria Segunda Guerra Mundial, a questão do bombardeio a Pearl Harbor, se não me engano, a Guerra do Vietnã e também a própria, não foi nem a Guerra Franco-Prussiana, mas uma invasão da Alemanha ao Vaticano, também ali pelo período Idade Média, Renascença, em que havia todos os indícios de que aquilo estava para acontecer e acabou acontecendo. Nesse sentido, eu apelo para uma análise que talvez seja pouco abordada ultimamente. Não, isso não está acontecendo e a notícia é verdadeira. Esse mecanismo emocional, ele funciona também? Há algum registro em relação a esse tipo de situação? Bom, Cadu, em relação a algum registro específico, eu não consigo me recordar agora, mas esse é um mecanismo que ele acontece, né? Porque, de fato, nós temos hoje uma proliferação de fake news. A grande maioria dessas fake news é como o spam que a gente recebe, por exemplo, no e-mail. São fake news que a gente consegue de pronto já identificar e dizer, não, isso aqui de fato não ocorre. E as pessoas têm essa tendência de acreditar que de repente não está acontecendo dessa maneira como se está falando, justamente porque elas podem ter essa percepção de que não é um fenômeno tão abrangente, tão grande como nós, que estudamos esse tema, a gente conhece. Na verdade, o que a gente identifica nesse tema é que algumas dessas fake news, elas têm um poder tão destrutivo, tão grande, que elas fazem com que esse problema se torne, de fato, objeto de regulação, por exemplo, política, se torne objeto de discussão jurídica.
fazendo com que o tema ganhe perante, né, grupos que estudam esse tema e que se debruçam sobre isso, ganhando uma repercussão muito grande. Mas pode ser que o público, no dia a dia, entenda que não, nós temos problemas maiores. É aquele costume que a gente costuma fazer no Brasil de mas nós temos tantos problemas na educação, na saúde, por que a gente não está discutindo isso? São coisas importantes, são coisas paralelas. Eu acredito também que dentro desse tema das fake news, mais importante do que regular, né, é importante a gente ter essa resposta jurídica para esse tema, mas a gente precisa falar também sobre outros assuntos, né, que já puxando para um outro assunto que seria, por exemplo, a educação digital, o letramento digital. Hoje a gente tem a BNCC da computação e dentro do eixo cultura digital, nós temos ali a cidadania digital e o letramento digital. E dentro desses temas, a gente pode, né, debater e aprofundar, por exemplo, como que funciona a ética na internet. Tem uma discussão, por exemplo, em uma escola pública, desde do básico até o médio, conversar com os alunos, por exemplo, a respeito da ética na atuação na internet. Conversar, por exemplo, sobre direitos autorais, proteção de dados, cyberbullying, exposição da imagem e também sobre fake news. Né? Então, acho que já mudei um pouco de assunto, porque eu acho interessante a abordagem. Que é importante a gente ter também essa abordagem para além de uma regulação jurídica, né, e política. Inclusive porque, quando falamos em termos de fake news, há uma tendência justamente o que primeiro vem à mente é justamente o espectro político, por conta até do momento que passamos agora, que é o momento de eleição, estamos indo para o segundo turno das eleições. E eu até lanço uma pergunta para os nossos 3 convidados. As fake news não têm feito com que exatamente, primeiro ainda no espectro político, eu gostaria de ampliar esse escopo ainda hoje, elas também não têm feito com que temas como educação, segurança, os temas básicos do processo eleitoral, eles fiquem em segundo plano, sendo substituídos por palavrões, cadeiradas e outras situações específicas que chamam mais atenção na hora do debate político. As fake news não têm tido um poder nesse sentido de desvirtuar totalmente o debate político? Deixo a palavra aberta para os 3 convidados. Doutor Carlos Eduardo. Bom, Cadu, de fato, acredito que o que a gente conseguiu ver aí, né, dos debates do primeiro turno e que de algum modo tem seguido no segundo turno, é de que o apelo emocional, o apelo muitas vezes, até mais que emocional, o desrespeito propriamente dito, é o que a famosa fala, né? É o que engaja. Então, pensando que o debate ele é criado para a apresentação de um plano de governo, quais são as propostas, o que eu ofereço de melhor do que o outro candidato, a lógica tem se invertido completamente e acredito que isso ele é o produto de uma sociedade diferente também. Não é somente a dinâmica do debate político, afins que tenha se mudado. Eu acredito que a partir do momento em que há um consumo maior por esse tipo de conteúdo, os filtros, né, e aí a diferença é que hoje a gente consegue, por meio dos algoritmos, né, da inteligência artificial, mensurar aquilo que verdadeiramente causa engajamento ou não, que tem visibilidade ou não, vamos dizer assim, há uma modulação do próprio comportamento do indivíduo, e aí eu penso como sociedade também, de que aquelas pessoas elas se tornam consumidoras especificamente de conteúdos dessa forma. Então, elas estão muito acostumadas a assistir realities, onde o desrespeito é a pauta principal, precisa ter uma briga, precisa ter um xingamento, a pessoa que não gera esse tipo de entretenimento, ela é planta, como dizem, né, e trazendo isso para a realidade dos realities. E eu acredito que isso tem, infelizmente, sido replicado na política, no judiciário e em outras frentes que não deviam, de forma alguma, receber esse tipo de comportamento. Mas acredito que há uma dualidade. Tanto a pessoa, o indivíduo, está buscando essa aprovação ali da comunidade, da massa, vamos dizer, que gosta desse tipo de conteúdo. Então, a gente tem ali um influencer buscando se tornar prefeito de uma cidade e confundindo uma coisa com a outra, fazendo do público eleitoral seu público de audiência, e do outro lado as pessoas também confundindo a figura de um governante com a de um influencer ou de alguém que cria conteúdo, né, que são coisas completamente diferentes. A próxima pergunta eu também vou deixar em aberto, vou passar para o doutor Ailon,
Aí, lógico, fiz uma pequena confusão aqui agora. Isso foi fake news, vocês não ouviram isso, tá? Nossos amigos rádio ouvintes. Mas eu fico raciocinando o seguinte: hoje ainda é possível se apresentar um vídeo. Eu posso apresentar um vídeo aqui, embora estejam nos acompanhando aqui no YouTube, e posso pegar esse áudio dessa nossa entrevista e publicar um vídeo como se fosse dessa imagem, e que demonstrando para as pessoas que, na verdade, eu não tenho a cara do Carlos Eduardo Cunha, do Cadu, e, na verdade, eu sou um sósia do Brad Pitt. Por mais bem feito que seja por meio de uma deepfake, ainda é possível se verificar que é um vídeo falso. Mas há alguma perspectiva no sentido de que essa prova fique cada vez mais difícil? A legislação, o poder de decisão, o poder de jurisdição, não pode se chegar a um ponto que isso vai se tornar cada vez mais difícil? Sim, com certeza. Na verdade, eu vou puxar até um gancho dos colegas, que é a questão do... eu acho que quanto mais a conscientização, isso eu acho que liga muito na educação digital, que é um ponto que, quando eu comecei a estudar a parte de LGPD, eu falei, cara, como a gente hoje ainda não se debruça sobre isso, sabe? Isso devia ser uma pauta de políticas públicas, assim. Porque quanto mais, menos instruído o cidadão, mais ele está refém desse tipo de situação. Então, esse exemplo que você deu, por mais que seja algo dificilmente a gente cairia numa dessa, ou eventualmente a gente até cairia. Até porque eu sou mais bonito do que o Brad Pitt. Exato. E o ponto eventualmente, qualquer um pode ser refém dele, né? A depender da situação, a depender da rapidez que foi veiculada essa notícia, assim por diante. Isso acaba impactando muito na nossa concepção da notícia. Então, isso, no final das contas, o que eu acho o que mais atinge? Essa parte da conscientização da população hoje não se tem ainda em pauta, porque ainda, até onde se vê, pode ser até uma questão de política que não é prioridade. E isso vai variar muito de cada mandato, né? Mas isso, na verdade, é algo, pelo menos quem estuda muito a parte de LGPD e assim por diante, verifica a necessidade preeminente de se abordar esse tema. E mais do que isso, quando não abordado, acaba deixando muito ao limbo essa parte da autodeterminação do indivíduo, né? Porque quanto menos o conhecimento sobre as informações que ele entrega e as informações que ele consome, mais ele fica refém daquilo que é colocado para ele, né? Então, esse seu exemplo, se de fato vem uma situação no qual oscila e se busca ali uma intenção por trás, muitas vezes o espectador, de fato, ele vai ser refém, ser vulnerável àquela informação com aquela intenção que se buscava aquele que produziu aquela informação. Ficou um pouquinho aberto, mas eu acho que a mensagem final quando se não tem uma conscientização grande sobre dados pessoais, sobre as informações que se devem ser consumidas, cada vez mais o cidadão ele vai ser mais refém daquelas informações que são colocadas a público. Vamos pegar, eu disse que eu gostaria de ampliar um pouquinho o escopo com relação às fake news. Na verdade, eu gostaria de fazer uma abordagem, por exemplo, de algo que não é propriamente fake news, já estamos na questão da calúnia e difamação, mas a utilização digital e de ataques a pessoas. Vamos diretamente a pessoas. Por exemplo, as notícias que são feitas por meio de vídeo, fotografias falsas, atribuindo algum tipo de ato, muitas vezes de natureza sexual, vídeos falsos. A deepfake aliás, é absolutamente assustadora nesse sentido. Como está, na atualidade, a situação em que, por exemplo, uma cliente me procura como advogado e ela assim, olha, foi divulgado esse vídeo na escola da minha filha, por exemplo, temos casos assim, na verdade, com a imagem dela em atos libidinosos, coisas do gênero, etc. O que o advogado faz nesse momento? Qual a primeira providência dele? Qual deve ser a primeira providência da pessoa que seja vítima de uma situação como essa? Não é propriamente fake news, mas é da mesma família. Essa é uma situação que há, por exemplo, acho que foi no Rio de Janeiro, alunas de uma escola foram vítimas de utilização de deepfake por parte de alunos da própria instituição.
e foram colocadas ali em um contexto sexual. E antes de responder a pergunta, Cadu, eu diria que vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir identificar e cada vez mais difícil de prevenir. Porque essas tecnologias, elas estão ao alcance de todo mundo. Hoje, com seu celular na sua mão, ou uma pessoa em qualquer lugar do Brasil com um celular na mão, ela consegue ter acesso a determinados aplicativos e fazer qualquer tipo de alteração, pegando às vezes uma foto real e trazendo para um outro contexto que não tem nada a ver com a situação apresentada, ou ela pode de fato criar uma imagem do zero, simplesmente a partir das minhas imagens. Por exemplo, nós estamos aqui, está sendo gravado, a nossa imagem está na internet. Isso gera um banco de dados a nosso respeito na internet, minha voz pode ser utilizada, a sua voz, e com isso a gente vai fazendo esses modelos de inteligência artificial para gerar enfim, um vídeo ou uma foto, etc. Então fica cada vez mais difícil de se combater isso. O que eu diria, a principal ação a ser tomada, eu diria que o processo judicial ele pode ser pensado quando a gente consegue identificar quem faz, mas a principal medida seria, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência, porque ali, de fato, você já determina ali, já tem um instrumento legal por parte do Estado que, de fato, você comprova que o que você não é você ali naquela imagem, você traz ali o aparato estatal para que se investigue aquela situação e possa, de fato, chegar aos culpados, como foi o que ocorreu no caso do Rio de Janeiro. Um segundo momento, falando especificamente no contexto que você trouxe, no contexto de uma escola, eu diria que é importante que a comunidade escolar se mobilize de maneira muito contundente contra esse tipo de questão, porque um aluno ou um pai ser vítima disso significa que qualquer aluno pode se tornar vítima, qualquer professor pode se tornar vítima, e é importante que as pessoas tenham um senso crítico mínimo para identificar, para receber, recebi um vídeo aqui no meu celular de um professor fazendo tal coisa, mas esse vídeo me parece um pouco estranho, está um pouco borrado aqui esse aspecto. Para que as pessoas comecem a ter um subsídio mínimo para identificar que determinado material ele é falso, ele é adulterado. Então, já colocando em sequência, um boletim de ocorrência, o contato com a escola e, por fim, embora possa ter um caráter mais pedagógico, acho que o processo judicial, uma difamação, violação da imagem, da honra, eu acho que pode ser um instrumento compensatório quando a gente pensa na responsabilidade civil, pedir uma indenização pelo dano material que possa ocorrer, dano moral. Muitas vezes isso traz, por exemplo, questões psicológicas muito graves para aquelas pessoas que foram vítimas disso. Então a pessoa vai ter que buscar, por exemplo, um psicólogo. Então no bojo do processo judicial a gente traz o dano material e o dano moral também. E por fim, eu acho que tentar mobilizar a comunidade escolar, tentar mobilizar os formadores de lei para que a gente consiga ter instrumentos públicos, instrumentos jurídicos efetivos, instrumentos legais efetivos que possam, de fato, combater esse tipo de ação. Mas, mais uma vez, conforme a tecnologia avança, se torna cada vez mais difícil de identificar e a gente precisa de outras tecnologias, porque nós temos tecnologias que fazem essas imagens, esses vídeos, mas nós temos também outras tecnologias que ajudam a identificar esses vídeos e essas imagens falsas. Doutor Léo. Claro. Só acrescentando e já concordando com sua fala, mas um dos pontos, já adentrando no processo judicial, que a gente percebe na própria atuação, a gente vê uma dificuldade muito grande de você trazer essas provas digitais. Isso tem cada vez sido mais difícil. Até porque muitas vezes elas perecem de uma forma muito rápida, e deixam um pouco o vestígio. Principalmente quando são elaboradas ou são produzidas fora do Brasil, que muitas vezes a gente não consegue, diante da jurisdição alheia, a gente não consegue alguma ordem judicial que nos beneficie. Mas assim, até acrescentando a sua resposta, eu também diria que alguns pontos básicos para a gente resguardar algumas provas digitais que hoje são bem eficazes, dado o tempo necessário, primeiro, ata notarial. Ainda é algo muito antigo, mas por mais seja muito burocrático ainda e lento, etc., é o que efetivamente o judiciário tem reconhecido. E tem outros instrumentos também tecnológicos que acabam resguardando também essas provas. Esses são os que a gente percebe que muitas vezes são os mais interessantes. E por fim, eu acho que acrescentando até pelo caso, existe também o direito de resposta, que muitas vezes a gente vê a necessidade também que, a depender da situação, seja escola, ou seja uma plataforma, assim, ou seja um veículo de jornalismo,
diante de uma fake news, trazer de fato uma verdade, e o que a gente viu também várias vezes nas últimas eleições agora, né? Então tiveram vários direitos de respostas, e isso foi de fato levantado como um direito e exercido na prática. Algum adendo? Podemos prosseguir? Eu digo prosseguir no sentido de que são temas que eles estão ligados, e eu já pensei que alguém pudesse fazer alguma questão a mais, mas continuamos na mesma linha. Eu gostaria de perguntar a respeito, ainda do ponto de vista da legislação, a questão de que uma realidade da internet é que você ainda tem, por exemplo, o direito ao esquecimento. Só que isso é muito difícil do ponto de vista da internet. O que cai na rede acaba ficando na rede. Temos até uma discussão que chegou até o Supremo Tribunal Federal com base no famoso caso Lebas, da Alemanha, em que um crime efetivamente havia sido cometido. Houve o pedido de direito ao esquecimento por conta de um documentário que estava sendo feito com relação àquele caso especificamente, não vou esticar demais aqui, só que todo mundo lembra, não tem como a realidade acaba se impondo de uma certa forma, no caso, em relação a um crime e uma condenação que efetivamente aconteceram. E com relação às notícias falsas, com relação a fake news, existe o direito de resposta, a possibilidade de compensação, mas a internet ela não perdoa mesmo as vítimas de mentiras. É isso, Cadu. A internet, pela sua própria estrutura tecnológica, ela é feita para não esquecer, né? Ela é feita para guardar dados e, de fato, uma vez que se está registrado, é muito difícil de você conseguir retirar da internet. Até porque no Brasil, o STF não reconheceu o direito ao esquecimento. Nós não temos esse direito na nossa Constituição, isso não está no nosso arcabouço jurídico. E acaba, é até contraditório, porque conforme a gente tenta esquecer, né, se ele solicitar, melhor dizendo, esse direito ao esquecimento, isso acaba gerando o que se chama do efeito Streisand, né? Que foi aquele caso famoso da Barbra Streisand, né? Que tinha a sua casa ali, que foi uma foto foi colocada, para quem não conhece o caso, uma foto foi colocada num site que foi acessada por, sei lá, meia dúzia de pessoas. Né? E a partir do momento que ela solicita judicialmente a remoção desse conteúdo, o mundo inteiro fica sabendo disso. Então, essa questão do direito ao esquecimento, ela tem essas duas faces, né? Ela pode gerar aí, por exemplo, fazer com que o tema seja conhecido ainda mais. E no tema da fake news, da notícia falsa, claro, a gente tem outros instrumentos jurídicos, né, como a gente já falou, né, de solicitar a remoção do conteúdo pelas plataformas digitais. Aí, como o doutor Ailon bem falou, existe essa dificuldade, por exemplo, de plataformas que não estão sediadas no Brasil. Né? A gente tem, por exemplo, o caso do Discord, que até no ano passado, né, quando o ministro Flávio Dino era ministro da Justiça, foi editada uma portaria para poder, né, dialogar um pouco com esse tema que foi dos massacres nas escolas. E dentro do Discord estava se utilizando muito essa plataforma para disseminar medo, para disseminar desinformação e dar, de certa forma, alguma visibilidade a esses grupos. E isso se torna muito difícil, né, de fazer essa busca pelo efetivo controle, quando nós não temos essa possibilidade de sequer adicionar judicialmente uma plataforma aos seus representantes legais. É uma questão que eu fico pensando aqui e que reforça aquele argumento que foi colocado no início, de que o termo fake news ele é novo, mas na verdade a utilização desse sistema não é novo. Poderíamos até, em termos de atualização, dizer que o caso Barbra Streisand seria que ela conseguiu, hoje se fosse hoje em dia, ela conseguiu engajamento justamente para a fotografia, talvez ninguém ficasse sabendo se ela não tivesse entrado justamente com essa ação. Aí nós não temos justamente essa situação em que muitas vezes foi citado, inclusive no início do programa de hoje, o fato de que, não, na verdade isso foi citado na entrevista anterior do Dr. Alexandre Ateniense a respeito do livro sobre crimes digitais. Ele, acho que os doutores já estavam aqui, ele fez a observação que não se é mapeado totalmente o número correto de crimes digitais exatamente porque as pessoas acabam deixando para lá. Esse tipo de situação, esse efeito Barbra Streisand, não gera justamente isso, não. Eu vou ficar quieto, vou deixar o prejuízo já. Se eu entrar na justiça, isso vai fazer com que a minha cara, apesar de ter sido objeto de calúnia, vai acabar se espalhando ainda mais. Esse efeito acaba acontecendo realmente. Perfeitamente, Cadu. É um risco muito grande, né? Porque você acaba se tornando refém de um sistema que não é legal. Você vai se tornar refém do medo,
né, de que aquilo vá servir de algum modo, buscar a via legal vá servir de retaliação, porque vai ter o efeito contrário. Na verdade, no caso citado, aconteceu, né, da imagem e a notícia se espalhar pela busca dela de retirada da imagem. Então, foi o contrário. Eu acredito que em diversos casos isso acontece. Há uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu acredito que até mesmo a motivação, né, por trás da regulação das plataformas digitais como um todo, ela vem nessa perspectiva de criar naquele ambiente virtual uma política de muitas vezes que previna a ocorrência de eventos danosos como esse, devido ao fato de que, em havendo, isso vai ser, de certa forma, extremamente projetável, aquilo vai ser de conhecimento de todos, né, de conhecimento geral. E a busca por uma prevenção, a criação dessas boas práticas, vamos dizer, dentro dessas plataformas, ela vem muito nessa perspectiva de buscar coibir ou evitar que esse tipo de situação ocorra. E dentro do projeto de lei que está em tramitação hoje, a gente vê essa busca, né, em diversos dispositivos, com a tentativa de criar, seja por meio da moderação de conteúdos ou pela criação ali, né, de vamos dizer, uma fiscalização, assistência em cima daquilo que está sendo praticado, para justamente evitar. Porque em acontecendo, acredito que a resposta final da pessoa, né, enquanto indivíduo atingido, é muitas vezes pensar duas vezes antes de buscar o sistema de justiça, o que é um problema, porque não deveria ser dessa forma, né? Há muitos debates no sentido, não só com relação a isso, mas à legislação geral. Toda vez que há um caso emblemático, se fala é necessário se criar uma lei específica. Pena de morte, por exemplo, é alvo muito desse tipo de debate. Nesse sentido, a pergunta fica em aberto também, mas eu começo com o doutor Elon, que é o fato de que, no caso, a moderação, como disse o doutor, e a busca por uma autorregulação dos órgãos de imprensa, inclusive, das instituições, ela se revela mais eficiente do que vamos criar uma nova lei para isso. Às vezes é necessário, temos a Lei Carolina Dickmann também, que foi criada com base num caso bastante específico. Mas esse processo, ele tem se revelado mais eficiente ou ainda é necessário a criação de uma legislação mais específica? A pergunta fica em aberto, eu começo com o doutor Elon. Perfeito. Olha, eu vou tentar trazer minha opinião ainda não muito concreta nesse sentido. Até porque o tema é um debate muito Exato. Presente ainda. Exato. E o ponto apesar de eu acreditar que esse tipo de situação exija talvez uma legislação específica, não é à toa que o Brasil tem um arcabouço legal imenso, né? Assim, oceânico. Mas mesmo assim, a parte hoje dessa discussão, ficar na mão de instituições privadas, eu acho que corre o risco de trazer alguns... como que eu posso dizer? Uma defesa de interesses? Talvez. Esse é o grande risco. E trazer, de fato, uma legislação, primeiramente, nasce, a princípio, né, colocando todo o nosso arcabouço também legislativo e toda a forma da promulgação da lei e todos os representantes da sociedade, de certa forma, pelo menos a ideia de que traz de uma forma um pouco mais neutra. E a sua aplicação vai ser regulada pelo Poder Judiciário e os demais poderes, né? Então, a minha crença é que, por mais que eu acredite que a gente está exausto e saturado de legislações, esse tipo de tema, nas mãos erradas de outras figuras, pode desvirtuar o seu resultado e sua finalidade. Porque esse debate, né, da regulação das plataformas, né, das fake news, por exemplo, é um debate que ele está muito permeado pela polaridade que a gente tem hoje dentro da nossa política. Então, o que eu acredito também é que um projeto de lei, né, que não for feito de uma maneira bastante contundente, endereçada a essa questão, ele pode acabar gerando até, por exemplo, um desvirtuamento, né, que pode ser usado por governos e políticos de ocasião para poder perseguir opositores, perseguir a própria atividade jornalística, né? O jornalismo trabalha com a verdade. Às vezes a verdade pode incomodar e um fenômeno que a gente já observou, por exemplo, nos Estados Unidos, que é aquela questão de chamar de fake news tudo que incomoda e tudo que vai contra os interesses partidários e políticos, né? A gente viu muito isso na figura do Donald Trump, em que tudo que era contra, né, o que ele falava, ele já acusava de fake news, o que gera um certo desvirtuamento desse termo. Por isso que alguns acadêmicos já não chamam mais de fake news, e sim de
desinformação, né, desse termo um pouco mais amplo. E eu não sei se a gente pode apostar todas as nossas fichas, digamos assim, na legislação, justamente por isso, né, por conta desse desvirtuamento que pode ocorrer. E eu acredito que a gente pode contar bastante com a sociedade civil, né, a participação da sociedade civil dentro desse debate é extremamente importante. Então, como foi feito, por exemplo, no Marco Civil da Internet, né, que foi um processo regulatório, legislativo, melhor dizendo, que a sociedade civil participou ativamente. Nós tivemos um marco regulatório bastante efetivo, embora não seja o melhor dos melhores, né, mas já é um instrumento muito essencial. As agências de checagem de fatos também são extremamente importantes e desempenham um papel muito importante no processo político, né, como a gente está vendo agora nas campanhas nos municípios, e também a própria comunidade técnica, porque quando a gente está falando dessas questões técnicas de regulação de plataforma, fake news, de inteligência artificial, as questões técnicas elas acabam muitas vezes não sendo levadas em consideração e isso gera dificuldade na hora da implementação, porque às vezes você quer solicitar determinadas questões técnicas no processo judicial que a plataforma, por exemplo, não vai conseguir entregar. Estou trazendo um exemplo bem claro. Quando a gente está falando de remoção de conteúdo, o STJ, por exemplo, determina que a parte indique a URL específica e traga todos os elementos necessários para se identificar especificamente aquele conteúdo. O Dr. Ailon trouxe alguns exemplos, por exemplo, como a ata notarial, que vai ser um instrumento jurídico que vai servir como uma prova jurídica para determinar aquele conteúdo. A própria blockchain, né, que também é um instrumento tecnológico que pode ser utilizado para validar ali determinada informação. Então, para fechar, eu diria que a participação desses agentes, sociedade civil, agente de checagem de fatos, comunidade técnica, isso é tão importante quanto nós termos um regramento regulatório, uma lei específica para essa questão. Dr. Carlos Eduardo? Perfeito. É muito interessante quando a gente busca, né, mecanismos auxiliares de controle, de fiscalização, e a gente fala sobre autorregulação. Eu acredito que, de forma alguma, a dispensa de uma legislação ela é louvável, eu acredito que é essencial, e a gente está muito atrasado no Brasil com relação à regulação da maioria dos temas inovativos, porque a gente não tem a regulação da inteligência artificial ainda, e muitos estudos têm mostrado que há uma vulnerabilidade muito maior por parte do indivíduo relacionada a mecanismos de inteligência artificial, a discriminação algorítmica, enfim, vários processos que envolvem os algoritmos e que colocam a pessoa em risco. E aí a gente vem para a questão das fake news, que também ainda, dado esse tempo todo, não tem uma regulação específica, uma regulamentação, pode-se dizer, específica, e que tem sido deixado, então, nas mãos dos privados vamos dizer, a regulação aí propriamente dita. Só que não está sendo efetivo, não está funcionando. Pelo contrário, a gente está diante de um cenário extremamente caótico e problemático. Então, pensar Só que o contrário também é muito difícil. Eu acho que a grande dor está nisso, porque o poder público ele não tem braço para operacionalizar ou fiscalizar exatamente tudo que envolve o ambiente digital, dada a vastidão, né, que a gente se depara. Então, querendo ou não, vai ser necessário sim, e aí até o próprio projeto de lei reconhece isso, traz um capítulo sobre a autorregulação na modalidade regulada, porque esses temas com que a gente lida, sobre proteção de dados e afins, a denúncia de um caso de vazamento de dados, ela vai vir de um processo interno da empresa, de alguém que trabalhe com ela, porque senão aquilo vai ser ocultado na maior parte do tempo. O poder público ele não vai conseguir identificar um vazamento de dados de pronto. Então, vai muito mais de uma questão de boa-fé, de organização e de sistematização do que somente uma normatização, acredito eu, né? E aí, pensando nessa realidade que a gente encontra hoje, com a disseminação de tantas notícias falsas, de tantas informações falsas, a gente se depara com a realidade de que nós somos extremamente manipuláveis. É muito perigoso, a gente está falando das fake news, das deepfakes e afins, que são verdadeiramente falsas, mas coisas um pouco antes e que extrapolam também, como os casos de modulação de comportamento. A gente falou sobre o cinema de guerra lá no começo, né? A questão da propaganda, do marketing e de afins. É muito curioso quanto a gente está exposto, e aí a gente vem com tudo isso, vem com a automatização dos sistemas, vem com a ausência de um controle efetivo das plataformas, que somado
está criando, vamos dizer, uma pós-verdade. Aí é onde os grandes teóricos têm colocado isso como uma realidade alternativa e que as pessoas têm comprado muito isso. Isso é muito perigoso, porque aí vem justamente na pauta da manipulação. Muitas vezes nosso comportamento, ele mesmo comportamento de consumidor, comportamento, a percepção política e afins, ela vai ser completamente modulada por estímulos que com o avanço da tecnologia, eles têm pronto ali no sistema, né? Da automatização e afins, é muito arriscado. Às vezes a gente pensar, é uma discussão sobre teoria do caos e tudo, né, que fala estranha, mas é a verdade, é o que a gente consegue observar na prática. Doutor Rodrigo, o doutor trouxe umas recomendações bibliográficas aqui, está me chamando a atenção justamente, já gostaria que o senhor falasse a respeito desse, Os Engenheiros do Caos. Fala um pouquinho desse livro para a gente, que já vai me dar gancho para o prosseguimento da entrevista. Perfeito, Cadu. Esse é um livro que ele dialoga muito com o que a gente está conversando aqui, no que diz respeito à utilização das emoções dentro do contexto político para fazer justamente a manipulação. Ele dialoga também com o que foi falado aqui pelo meu colega Carlos Eduardo, em que o conteúdo emocional, né, juntamente com esse aspecto técnico da rede, ele é utilizado para poder fazer a manipulação, né, de massas. Então, esse livro ele toca no que diz respeito, ele fala de maneira geral, né, como as fake news são utilizadas no mundo, mas especialmente na Itália, em que os ideólogos, né, italianos passaram a identificar que existia um certo clamor social, que é o que acontece no mundo, né? As pessoas têm um certo, como eu posso dizer, enfim, seus descontentamentos com as questões sociais, econômicas e políticas, e a partir disso, esses ideólogos, né, vão criando teorias da conspiração, vão criando fake news e utilizando as redes sociais para proliferar essas informações. Então, a partir da utilização de redes sociais, nós vamos criando bolhas de informação e que aquelas informações vão se retroalimentando. A partir do momento que eu estou dentro ali, por exemplo, de um grupo do Facebook, que eles falam muito da utilização do próprio Facebook para poder fazer essa disseminação. Então a pessoa está ali dentro daquela bolha, daquele filtro que foi gerado pelo algoritmo e ela vai ser somente alimentada com aquele tipo de informação. E isso vai gerando uma polarização, as pessoas vão se afastando do debate político e se tornando cada vez mais polarizada, defendendo ideias cada vez mais absurdas, retrógradas e violentas, né? E isso é utilizado, esse aspecto emocional, o medo, o ódio, é utilizado como um vetor de movimentação política. Então, essa ascensão de movimentos de extrema-direita, movimentos anti-imigratórios, movimentos nacionalistas, ele é movimentado em grande medida por conta desses engenheiros do caos, que são essas pessoas justamente responsáveis por fazer essa análise dos dados. E eu diria que a principal mudança em relação hoje à proliferação e à disseminação e o impacto das fake news diz respeito à forma que nós temos hoje, modernamente, de coleta, de tratamento de dados pessoais e de fazer a perfilização. Então, por exemplo, nós temos hoje instrumentos extremamente importantes para poder saber exatamente qual que é o perfil de consumo do Cadu, qual que é o perfil político, né? Posso te identificar, de repente, dentro de um aspecto ou outro político, justamente por conta do acesso aos seus dados pessoais. E esses engenheiros do caos, né, estão sendo empregados cada vez mais em campanhas políticas, justamente por conta da manipulação dos dados que eles fazem e como eles conseguem gerenciar e fazer determinados perfis de grupos sociais e pensar estratégias voltadas especificamente para esse grupo. Olha, esse grupo aqui de pessoas com determinada idade, com determinada faixa etária, eles têm essa posição e que se nós movimentarmos essas teorias conspiratórias e ideias, essas fake news aqui para esse grupo, a gente consegue um engajamento maior. E, de fato, isso é feito, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, utilizando o poder das ferramentas tecnológicas para poder fazer essa disseminação. Aliás, é assustador. Qualquer pessoa que tem um Facebook já sabe disso. Faz uma pesquisa a respeito de qualquer tema que seja. A marca de relógio, por exemplo. Vai aparecer ali, vão aparecer os anúncios de diversos relógios, de repente, do nada, em questão de segundos. Sim. Isso, de certa maneira, não. Na verdade, quando você pensa em termos de produto, até bom, eu queria mesmo saber alguma sugestão de produto de consumo, só que isso é assustador na medida que revela justamente um perfil que faz com que você possa até ser bombardeado com informações de cunho político e, inclusive, um outro fenômeno também, confirmando, muitas vezes,
aquele determinado viés que você possa ter. Então, muitas pessoas dizem, não, o mundo todo está revoltado com a situação X, qualquer que seja ela. Na verdade, ele tem uma confirmação disso por conta das informações que passam a chegar a ele. Nesse sentido, eu já vou antecipando, a gente vai ter o prosseguimento daqui a pouquinho do nosso debate de hoje, em relação à questão, inclusive, de legislação e poder jurisdicional sobre a questão das plataformas digitais que operam, inclusive, a partir de outros países. Isso é um complicador, normalmente, em relação a você fazer o estudo de como agir em relação, no caso, às fake news. São 16 horas em Brasília, nós vamos para o intervalo e depois voltamos para a continuação do nosso debate com os nossos convidados aqui na Rádio Justiça, onde você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Hoje comigo o Carlos Eduardo Cunha, que durante estas 2 semanas, e estamos aqui substituindo com muita honra o colega Walter Lima, que volta na próxima terça-feira. Portanto, ainda tem Justiça na Tarde comigo na próxima segunda-feira e depois eu volto para o Regra do Jogo e outros programas aqui da Rádio Justiça. Nós estamos falando a respeito do tema fake news, abordando diversos aspectos relacionados às questões digitais, que são um tema extremamente importante no mundo atual, por conta de um mundo polarizado, inclusive, no qual estamos vivendo, e que esses instrumentos que deveriam ser de desenvolvimento estão sendo utilizados, falo das tecnologias digitais, atendendo a interesses os mais diversos, contribuindo para o caos no mundo, dizendo de maneira bastante genérica, mas uma realidade que todos conhecemos no dia a dia. Lembrando que nós estamos com nossos entrevistados de hoje, Dr. Rodrigo da Costa Alves, advogado especialista em Direito da Proteção e Uso de Dados pela PUC Minas, Dr. Carlos Eduardo Marques Silva, advogado atuante na seara do Direito Regulatório, e Dr. Railon Estrela Neto, especialista em Direito Digital. Ao final do bloco anterior, uma questão que foi abordada foi justamente a utilização das plataformas digitais como fonte de fake news, como fonte de manipulação de informação. E nesse sentido, eu já antecipava o que eu gostaria de abordar nesse bloco de agora, no segundo bloco do nosso debate de hoje, que é o fato de que muitas plataformas digitais têm a sua movimentação gerada, dito de maneira bastante leiga, é claro, em países diferentes. Aliás, não apenas em países diferentes, mas às vezes um sinal ele pode ser gerado de um país que passa por outro, parece filme de ficção científica, maquinário colocado em navios e vai por aí afora. Eu não sei dizer, não sou técnico, os senhores são mais versados no tema do que eu, com toda certeza, mas que sim, isso é fato, gerando uma questão de fronteiras do ponto de vista da legislação de combate às fake news. O que podemos abordar a partir daí? Eu começo novamente com o Dr. Rodrigo da Costa Alves. Bom, Cadu, acho que a principal questão quando a gente está falando de ou pessoas ou plataformas, né, que estão em outros países, é a dificuldade técnica de se identificar, né, que aquele conteúdo, por exemplo, aquela fake news ou aquele vídeo falso surgiu de determinado país. Especialmente porque existem expedientes tecnológicos que são feitos justamente para mascarar a identidade das pessoas na internet. Então a gente tem, por exemplo, navegadores que tornam as pessoas anônimas, de certa forma anônimas na internet. A gente tem a utilização de VPNs, né, que acabam criando ali um dificultador muito maior, né, para a gente poder saber de onde que surgiu, né, aquela determinada situação. Então, falando assim do ponto de vista técnico, eu diria que é bastante difícil a gente conseguir ter algum expediente tecnológico e até jurídico, né? Quando a gente consegue, por exemplo, saber ou ter alguma noção, né, de onde que vem determinado tipo de ataque, determinado tipo de proliferação de fake news, a gente pode se utilizar dos expedientes que o direito já possui, como, por exemplo, uma carta rogatória, que aí já vai pelo Ministério da Justiça, salvo engano, para outro país, que já é um caminho burocrático bastante demorado para, se possível, conseguir, né, a responsabilização dessa pessoa ou dessa empresa, né, em outro país. Mas, de maneira bastante geral aqui, para a gente poder abrir o debate, eu diria que é muito difícil, né, a gente conseguir ter essa identificação e essa responsabilização, né, que de fato que
quando a gente está falando disso, o importante seria a responsabilização. Né? Doutor, já tinha uma observação a fazer? Claro. Então, até trazendo um comentário mais extenso e complementando, na verdade, concordando com o Dr. Rodrigo, eu costumo dizer que no ambiente da internet há sempre evidências digitais, né? Então, assim, todo ato que se concretiza lá sempre vai deixar alguma evidência, por mínima que seja. Mas cada vez, como já foi abordado no outro bloco, é cada vez mais difícil você alcançá-las, né? A internet, assim como um organismo vivo, está sempre buscando se renovar, e até mesmo criminosos estão sempre inovando suas formas de perpetuar seus crimes. Mas agora cabe muito, não só aquele que busca essas evidências, mas também a plataforma que fornece, né, toda a comunicação em si. Ela há de ter dispositivos para resguardar aqueles titulares dos dados que são fornecidos, né? Então, muitas vezes é difícil, mas sempre há de se ter um responsável por aquilo. Então, mesmo que não se encontre muitas vezes o responsável propriamente dito, a plataforma ela tem que dar meios. Se ela não conseguir dar meios, muitas vezes ela vai ser a responsável por isso, né? Desde que se adotado num tempo razoável, né? Porque, levando em consideração o Marco Civil na internet, o tempo mínimo ali de armazenamento do dado são 6 meses. Mas aí, colocando essa discussão para fora, né, do Brasil, analisando outras searas, outros países, há de se até trazer na discussão também a tese da transglobalização, né, que é trazer uma lei só que verse sobre todo o globo, que, ao meu ver, seria muito difícil para conciliar ali todos os interesses, né, de cada país, mas ainda assim haveria o choque que hoje ainda existe. Então, não teria um ente maior que se iria atender todas as regras diante de uma lei só. Não sei se ficou muito claro, mas o ponto ainda assim, busca a questão do responsável ali, sempre vai ter, seja o responsável pelo crime ou aquele que forneceu meios para perpetuar aquele crime, que seria, vamos colocar de forma mais exemplificativa, a plataforma. O fato de nós termos um mundo em que parece que prevalece uma realidade de um certo naturalismo, no sentido de que nem todos os países são países democráticos, são culturas diferentes e há países em guerra e interesses que são muito difusos. Isso dificulta a elaboração, por exemplo, de uma legislação que seja pertinente ao tema em relação a todos os países. Exatamente. E, inclusive, de colaboração entre esses países. Com toda certeza. Dr. Carlos Eduardo? Perfeito. Concordo plenamente com os colegas, contigo também, Cadu. De fato, acredito que o que vai haver vai ser uma personalização daquelas plataformas, daqueles aplicativos, para a realidade, para o cenário de cada país. A gente consegue ver, por exemplo, na Europa, né, com a modernização e o avanço cada vez maior dos normativos de proteção de dados, por haver uma cultura de proteção de dados, a forma como as big techs operam nesses ecossistemas é diferente da forma como ela opera nos Estados Unidos, onde há normas mais flexíveis, ou no Brasil também, apesar de tentarmos estar seguindo os normativos europeus, a gente ainda concede uma flexibilização maior em matéria de dados pessoais. E eu acredito que, em reforço, o que precisa ficar claro, e felizmente a gente tem conseguido ver num protagonismo bem grande do Poder Judiciário brasileiro, é da soberania nacional, a soberania da nossa jurisdição. Eu acredito que um caso recente que pode demonstrar isso foi o caso do X, em que a plataforma foi tirada do ar, enquanto não houve o atendimento dos requisitos necessários para operar no Brasil, a apresentação do representante legal e afins, o pagamento, né, dos valores a título de multa e afins, e que demonstrou ali uma coragem muito grande do Poder Judiciário brasileiro de enfrentar de frente aquilo que pode-se dizer uma empresa gigantesca, multitrilionária e afins, que tem por trás uma figura muito grande e bastante icônica como o homem mais rico do mundo, mas o Poder Judiciário brasileiro se postou de forma firme dizendo não, se não cumpre as normas brasileiras não vai operar no Brasil. Afinal de contas é uma relação comercial, aquela plataforma opera obtendo lucros, precisa se adequar às diretrizes e aos normativos
brasileiros também. Então, assim, puxando o gancho e dizer que não há uma forma de criar uma regra única, né, de que aquela plataforma digital, aquele aplicativo, ele vai funcionar igualmente para todos os países. Acredito que teve um caso parecido na eleição de 2018 com o Telegram, com a disseminação de notícias falsas, em que ele foi retirado do ar também, devido ao fato de que havia, né, dentro do Telegram, diferente das políticas do WhatsApp, ele tinha como que eu posso dizer, um nível de fiscalização menor. Então, era um ambiente perfeito para a criação de grupos com milhares de pessoas e a propagação de infinitas notícias falsas. E aí foi necessário que o Telegram se adequasse também às normas brasileiras sobre o tema e temas correlatos também, para que voltasse a operacionalizar, né, para que então aquela decisão fosse revogada. Acredito que é bem nessa perspectiva. Mas o protagonismo judicial, para além da legislação, ele é imperioso nesses casos. Doutor Rodrigo, o doutor Elon pediu um adendo? É coisa muito rápida, só um tranquilo, ponto. tranquilo. Na verdade, que eu acho que... Não teremos cadeirada aqui. Maravilha, então posso ficar tranquilo. Acho que um ponto que a PL do Fake News trouxe, que é uma inovação e que é muito interessante em termos práticos mesmo, é de fato estipular que essas plataformas como, por exemplo, o Telegram, tenham uma sede no Brasil. Hoje em dia, dentro do processo judicial, para encontrar e para ter uma efetividade com o Telegram, tem sido muito difícil. Eu falo isso até por experiência própria, na nossa prática. Isso tem sido muito difícil, né? Então, diferente de outras plataformas que têm sede aqui, ela se torna mais vulnerável a essas decisões judiciais devido à nossa jurisdição. Agora, aqueles que não têm, acaba sendo mais difícil a efetivação das nossas normas, né? Então, essa, de fato, é um ponto positivo nessa PL da Fake News. Com os colegas, eu acho que, de fato, essa previsão legislativa ela é de extrema importância para trazer segurança jurídica, né, para todos os atores desse cenário, mas também a participação e a atuação incisiva do Poder Judiciário ela é de extrema relevância. Afinal de contas, nós estamos falando da defesa não apenas da nossa soberania, mas da defesa dos direitos dos nossos cidadãos, né? Então, a partir do momento que nós temos uma plataforma que se recusa ou que não indica um representante ou uma sede no nosso país, o meu modo de ver, ela não poderia funcionar, porque, de fato, ela está impedindo que as pessoas acessem os seus direitos quando aqueles direitos são violados. Então, isso acaba trazendo uma dificuldade muito grande para a nossa democracia como um todo, porque você cria ali um cenário em que é uma terra de ninguém, em que as pessoas... eu sei que eu posso utilizar essa plataforma aqui para proliferar todo tipo de ataque, de abuso que eu quiser. E isso é muito prejudicial. Nesse sentido, esse episódio que foi citado pelo Dr. Carlos Eduardo do X, ele acaba sendo um marco no sentido de que se uma determinada plataforma, qualquer que seja ela incorre nesse tipo de crime, estimula a difusão de fake news e se diz simplesmente que isso não vale para as regras de dentro do nosso país, então você está fora, e o fato de ter-se uma vitória da aplicação do que estava previsto dentro da decisão judicial, isso pode ser considerado como um marco até jurisprudencial em relação ao combate às fake news? Ou ainda é cedo para se dizer isso? Não saberia dizer se seria já. De fato, é um norte. Acho que ninguém fez essa pergunta ainda. Eu acho que eu estou sendo um pouco inédito aqui. Eu diria que a gente tem sim, de fato, um norte, né, a partir do qual a gente pode se guiar em situações como essa, especialmente em casos, claro, envolvendo fake news, né, mas não me parece ainda que seria uma jurisprudência consolidada. Afinal de contas, a gente teve um único caso nesse sentido, né? Então, acho que os demais colegas quiserem complementar. Que a jurisprudência ela tem que ser uma decisão do Supremo, ela faz uma linha de pensamento, mas que haja a consolidação da jurisprudência, ou como se usa muito no jargão, um entendimento pacificado, e isso ainda não faz parte, é uma questão muito nova realmente. Vinculante. Eu não sei se o Dr. Carlos Eduardo chegou a falar a respeito da questão das fronteiras, que foi a pergunta que eu coloquei no início do bloco. Eu acho que o doutor já falou a respeito disso também, né? Eu gostaria então de passar para uma outra camada em relação a o que eu poderia chamar de fronteiras, mas que não seriam as fronteiras entre países. E aí eu sei que é um assunto bastante complicado, porque ainda continua sendo efetivamente uma terra de ninguém e aplicada totalmente por fora do mundo em que podemos falar de direitos, ou seja, que é o DIP, a internet
por baixo dos panos, a Deep Web, no caso especificamente. Aí já é mais complicado, né? Aí é mais para caso de polícia, propriamente dito. Mas a gente pode abordar alguma coisa com relação a isso? Olha, na Deep Web, né, assim, não tem um conhecimento técnico em relação a isso, mas trazendo um pouco do conhecimento teórico a respeito desse tema, eu diria que a Deep Web, ela é feita justamente para que as pessoas possam se esconder. Né? Todo o aparato tecnológico que é criado para o funcionamento dela é pensado no anonimato. E dentro da Deep Web a gente tem ali, por exemplo, toda sorte de crimes. Tem ali tráfico de pessoas, tráfico de armas, enfim. Tudo, ela tem de tudo. Tudo de ruim que a sociedade, que as pessoas podem oferecer, você pode encontrar ali, mas também você pode encontrar coisas boas, como, por exemplo, jornalistas que estão em países que têm uma repressão muito grande, eles podem se utilizar desses instrumentos para poder manter seu anonimato, utilizar técnicas de criptografia, por exemplo, que serve para, ao mesmo tempo que a criptografia pode servir para dificultar o acesso a determinada pessoa, ela pode servir também para garantir ali a confidencialidade da mensagem. E a Deep Web, ela é feita justamente nesse sentido, né? Para que você possa se manter ali anônimo, mas como o Dr. Elon bem falou, tudo na internet, ele deixa um rastro, né? Tudo vai deixar ali um determinado código, vai deixar ali uma evidência específica a respeito de alguma transação que foi feita, a respeito de alguma movimentação, só que se torna extremamente difícil identificar a pessoa quando é uma pessoa especialista, né? Uma pessoa que tem um profundo conhecimento, por exemplo, das camadas da internet, camada de rede, camada de aplicação, enfim, se a pessoa tem um profundo conhecimento a respeito disso, ela pode passar anônima, né, e somente com um aparato estatal, de fato, né, polícia investigativa, cooperação entre países, porque muitas vezes a pessoa está num determinado país, pratica um crime em outro país, ela pode, por exemplo, usar um servidor de um outro país para armazenar informações, como já foi um caso, por exemplo, conversando com o Dr. Frank Ned, né, que é um grande especialista em tecnologia, eu lembro de um caso que não sei se foi ele que me falou, mas de um hacker que ele utilizou o computador de outra pessoa para armazenar materiais de pornografia infantil. E essa pessoa foi, a partir disso, né, foi processada, salvo engano. Então, quem tem esse conhecimento técnico pode se passar anônimo e, inclusive, utilizando dados de outras pessoas para incriminar essas pessoas em seu lugar. Né? Então, é muito complicado sem a cooperação internacional e sem a cooperação técnica especializada, né, das polícias, né, do mundo, diria. Doutor Carlos? Perfeito. Eu concordo com o Dr. Rodrigo. Acredito que dentro ali desse universo ou multiverso, como preferirem dizer, da Deep Web, existem sim, né, lados que ele muito bem pontuou positivos, mas também acredito que deve haver do lado de cá uma tentativa, pelo menos, para que as pessoas não consigam acessar e nem chegar do outro lado, né, dado a quantidade alarmante de problemas que se enfrenta aqui onde a gente tem regulação e afins, e não havendo, se tem muitas pessoas ali, Deus o livre, né, a situação a que pode chegar. Mas sem muitos comentários também do ponto de vista, fora do ponto de vista legal. Doutor, eu acho que foi como eu disse, não dá para se falar muito, é a mesma coisa que, a única coisa que talvez se possa observar é aquela questão que falamos a respeito, durante o debate agora no Expo Judi, se falava a respeito de uma realidade que não é digital, ela é uma realidade do combate ao crime. Parece que toda vez que se elabora uma lei ou se elabora algum dispositivo de combate ao crime, a criminalidade também parece que está reunida e já, muitas vezes, 2 passos à frente ou mais, dependendo da situação. Não é diferente com relação às tecnologias digitais. E o período eleitoral agora demonstra bastante isso. Nós tivemos, inclusive, na entrevista que foi feita e que vai ao ar nesse sábado, já anunciando Justiça na Tarde, com uma edição especial por conta da Expo Judi, nós tivemos, inclusive, dados divulgados a respeito dos ataques que são feitos diariamente com uma defesa muito acirrada por parte não apenas dos gestores públicos ligados especificamente à Justiça Eleitoral, mas também por um corpo técnico bastante especializado e que tem conseguido trabalhar em relação a esses ataques, apesar da credibilidade, ou melhor,
da capacidade, da falta de discernimento de uma parte das pessoas no sentido de acreditar nesse universo das fake news. De qualquer maneira, não dá para se falar muito em termos de legislação, aliás, acho que não se fala nada, né, doutor, acho que em relação à Deep Web, a não ser quando, como caso de polícia, se verifica a execução de algum crime e se consegue identificar alguém. Exato. Assim, só deixando muito claro, né, que assim como a superfície da internet, a surface da internet, a deep e a dark, não deixam de ser também ambientes que o direito tem implicação. Interessante, exatamente, né? como o doutor Rodrigo falou. Assim, mas de todo modo se torna cada vez mais difícil. E muitas vezes a gente, quando vai aprender ali, vão fazer, na verdade, um paralelo dos níveis ali da internet. Muitas vezes, não sei se os colegas já viram isso, mas faz muito uma analogia do oceano. Então, quanto mais fundo... E por que isso? E a gente vê isso na prática. Muitas vezes, quando se busca, quando se está na Deep Web ou na Dark Web, né, colocando também, algum momento ele precisa ir na superfície da internet. E muitas vezes é nessa hora que ele deixa evidências, né? Então, muitas vezes a partir da evidência da superfície da internet que se alcança essa profundidade de todas essas outras, esse outro ambiente mais difícil de se alcançar evidências. Uma questão que também, como falamos a respeito de fronteiras, os valores que envolvem os diversos países, eles acabam entrando em jogo, assim como os valores individuais. Então, se falamos da colaboração, inclusive entre as instituições democráticas, nós estamos falando de uma questão muito específica. Quando falamos a respeito de ditaduras de diversos tipos, a coisa também se complica bastante. Exato, justamente porque, né, um país que ele não tem esse apreço, né, pela democracia, pela busca da responsabilização, pela transparência, vai ser muito mais difícil de contar com a cooperação, né, desse país, desses representantes dos países em questões tão, assim, eu não diria questão não tão importantes, né, porque a gente vê, por exemplo, no debate sobre a questão climática, que é uma questão urgente, mas que os líderes do mundo inteiro falham em chegar a um consenso, em buscar soluções que possam ser efetivas. Quando a gente fala, por exemplo, da fake news ou, por exemplo, da desinformação, seria muito mais difícil a gente contar, né, com a compreensão, digamos assim, de países que não levam a liberdade de expressão ou, por exemplo, a própria democracia como valores caros, né, como nós temos no nosso país, na defesa da democracia, da liberdade de expressão. Então, se torna difícil, né, contar com a cooperação desses países, desses representantes, para fazer esse combate. Né. Doutor Carlos Eduardo? Concordo com o Dr. Rodrigo também nesse ponto. E assim, só puxando um link também para a questão do comparativo de países, a gente consegue ver aí dentro de outra camada a questão do histórico e da memória que a gente tem dos grandes artifícios que já foram utilizados ao longo do tempo para prejudicar muitas vezes o próprio sistema democrático. Claro que vão haver, né, dissensões, vamos dizer assim, a depender do regime de determinado país. A gente sabe que é uma realidade ainda de diversos países não terem normas democráticas, um sistema democrático, quer dizer, baseando-se ali numa ditadura e afins. Mas o que se observa, via de regra, no Ocidente, não é isso. Então, trazendo um pouco aqui para fazendo um gancho até com o que está no PL das fake news, de que a todo tempo o termo processo democrático e democracia ele é considerado no texto da legislação. E o que a gente consegue observar, tanto na realidade das fake news, quanto da inteligência artificial, da violação de dados e afins, é que a gente tem sim uma memória e um vasto, vamos dizer, acervo de casos em que a violação a esses normativos existentes em outros países e afins violaram diretamente a democracia. Tem um livro que chama Manipulados. A autora dele é a Brittany Kaiser. Todo mundo assim, que pesquisa sobre proteção de dados, em algum momento se depara com um artigo ou afins que cita, né, esse livro ou esse depoimento. A Brittany Kaiser ela fez parte da equipe da Cambridge Analytica na época da eleição do Donald Trump, dos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump. E ela narra diversos episódios em que o Facebook, por meio da mineração de dados e processo de automatização de dados, se utilizou dessas estratégias para propagar não somente notícias falsas, mas também estratégias eleitoreiras. Por exemplo, aí vem a parte
vulnerabilidade algorítmica, né? Muitas vezes uma pessoa estava ali tendente, sem saber muito em quem ela iria votar. Mas o histórico de buscas dela, muito provavelmente, tem um caso específico que ela cita que é armas. Por exemplo, essa pessoa ela gosta de pesquisar, ou já pesquisou uma vez na vida dela e deixou esse rastro, armas. E aí ele direciona uma campanha de que o Donald Trump é a favor do porte de armas para todos os cidadãos dos Estados Unidos. Então, assim, com coisas pequenas, vai tomando esse corpo a manipulação, a modulação do resultado de uma eleição. E do outro lado, os eleitores do Donald Trump também, isso ficou comprovado, que publicavam notícias falsas em relação a Hillary, né? Diversas notícias colocando ela como a responsável por trazer o comunismo para a América. A história da pizzaria, que tinha uma pizzaria que era ponto de encontro de pedófilos envolvendo Hillary Clinton, uma história absolutamente... Inclusive, a pizzaria está lá, mas não tem nenhuma porta secreta. Que inclusive sofreu até um ataque armado, né? Sim. Sofreu tiros, para a gente ver a consequência no mundo real, né, das fake news, né? Caso concreto. Então, assim, acredito que dentro de toda essa dinâmica que a gente já conseguiu observar, no Brasil também tem diversos casos. Acho que é mais sensível citar casos aqui no Brasil, porque é muito recente e acaba também, né, sendo mais acalorado. Mas, de todo modo, é muito, muito complicado a gente não pensar que há toda essa memória de coisas que acontecem e as dificuldades que circundam isso, mas ainda assim... Tem a briga das Big Techs travando o projeto, dizendo que vai ferir a liberdade de expressão. Tem a briga da extrema-direita, dizendo que isso daqui também é um processo antidemocrático, quando que se mostra ao contrário. A ausência de um normativo específico, como é o caso do projeto, da lei, né, que pretende se formular a partir do PL, é urgente e que tem sido prorrogado no tempo aí, ad eternum, por discussões que o tangenciam. O meio digital, ele gera... O doutor quer fazer uma observação? Posso, rapidamente? Claro, não. Pode, fica à vontade. Acho que tem uma frase, na verdade, do Thomas Jefferson que eu acho que cai como uma luva aqui, que é: o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Eu acho que não só para os governantes, não só para as big techs, mas também, principalmente, para nós cidadãos, que temos que sempre estar buscando essa conscientização para que essa nossa liberdade seja exercida de uma forma mais plena, né? mais autônoma. E na medida que essas ferramentas são utilizadas, vamos colocar assim, a desinformação muitas vezes é utilizada para regimes ditatoriais serem efetivados cada vez mais, cumpre a nós, tendo essa informação nas mãos e sabendo utilizar de uma forma cada vez mais equilibrada, evitar esses excessos, seja dessas big techs, que hoje em dia estão permeando muito o nosso ambiente, mas também dos nossos governantes, que antigamente eram um monopólio, né? Muitas vezes antes era um monopólio dos nossos governantes. Com a vinda das big techs, hoje em dia existe essa briga muito dessas grandes figuras, e cabe à nossa sociedade também entrar nessa briga como titulares disso, e que é um direito impagável, né? Então, voltando a essa frase que o preço da liberdade é eterna vigilância, é de fato a gente sempre estar atento a essas mudanças e sempre buscando nossos direitos, seja mínimo ou seja macro. Uma questão que me ocorre é que eu tenho, bom, aqui no estúdio, quem assistir pelo YouTube vai ver que eu tenho um computador aqui na minha frente com diversos dados, o que me facilita, aliás, bastante o trabalho. Eu verifiquei até algumas questões aqui que eu pude colocar no nosso debate de hoje. Então nós temos essa imagem da coisa anônima, dos dados que fluem e de uma espécie de ser invisível que acaba gerando as deepfakes. Só que, na verdade, por trás disso aqui, há seres humanos. É possível, tecnicamente e legalmente, a localização dessas pessoas, mesmo em outros países. Há casos de pessoas que tenham sido processadas no exterior. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de ninguém deportado nesse sentido, mas é algo que pode se identificar. Eu já vou um pouquinho para o caso de polícia, né? Nós vamos ter um debate também a respeito de perícia na próxima segunda-feira aqui, ao vivo, aqui no Justiça na Tarde. Já fica uma pergunta que talvez eu faça até na ocasião. Mas ainda há pessoas envolvidas em interesses de pessoas de carne e osso por trás disso. Como é que se desenha esse combate hoje em dia? Pergunta complexa, cara. Complexa, com certeza. A identificação, como a gente falou, ela vai ser possível, né? Em maior ou menor medida, a depender do próprio conhecimento, por exemplo, da pessoa que está utilizando aquele determinado
instrumento. Quando a gente está falando, por exemplo, trazendo um exemplo claro, a pessoa utiliza o computador para cometimento de crimes. Mas se ela tiver um conhecimento ali profundo a respeito do funcionamento, ela vai saber esconder ou manipular ali deixar uma determinada sombra na sua movimentação, mas um perito técnico, por exemplo, que também tem um conhecimento profundo, ele também vai conseguir, a partir de determinados elementos, chegar à identificação dessa pessoa. Você perguntou a respeito da identificação, por exemplo, de uma pessoa no outro país, né? Não me ocorre agora nenhum... Alguns nomes são até conhecidos internamente, assim, na própria Dark Web. De vez em quando circula, alguém fala, né? Lembrei agora de um Certo. exemplo clássico, que foi da Silk Road, que era um site que era utilizado nos primórdios da internet. Uma pessoa que ele criou um site para poder vender drogas, né? E aí esse site começou a escalar. De repente as pessoas estavam vendendo armas, vendendo órgãos, e essa pessoa foi identificada pelo FBI, pela Polícia Federal Americana, e ele hoje, salvo engano, ele está cumprindo prisão perpétua, né? Não sei se ele já faleceu, mas enfim, foi uma pessoa que criou esse site, que foi utilizado de maneira anônima, os usuários utilizavam de maneira anônima, e ele foi identificado e punido, né? Foi preso, mas ele não foi punido e preso, identificado a partir apenas da identificação dos elementos técnicos. Salvo engano, teve uma denúncia, por exemplo, da uma ex-namorada, né, que a partir dessa denúncia a polícia conseguiu angariar elementos técnicos, né, do cometimento do crime e chegar à punição. Então a gente percebe que a gente precisa também ter um debate ético a respeito do uso das tecnologias, né? Então se a gente conhece ou já chega ao nosso conhecimento a respeito de alguma organização, de alguma pessoa que utiliza essas tecnologias para cometimento de crime, acho que por isso que é importante a gente ter esse debate ético, né? Como eu falei no início, nas escolas, por exemplo, né? Um determinado aluno recebe no seu WhatsApp um vídeo de um colega, de uma colega, de um professor. Acho que é importante ele ter essa abertura e ter esse conhecimento também para chegar, né, os responsáveis, chegar na direção da coordenação da escola e conversar e abrir esse debate. E a partir disso, desde cedo, desde já, a gente começar tentar ali uma identificação, uma eventual punição, né? Falamos já a respeito de legislação hoje. Eu pergunto se nessa tentativa perene de se correr atrás dos fatos para que eles sejam caracterizados, a legislação e o Poder Judiciário caracterizem os atos da sociedade, eu pergunto, do ponto de vista penal, há tipificação em relação ao que é crime e o que não é nesse universo? Nesse debate sobre o próprio marco civil da internet, ou ainda há uma vacatio legis ali, há coisas que não estão bem definidas nesse sentido? Eu acho que depende muito do tipo de ato, né? Por exemplo, recentemente teve a modificação do Código Penal para inserir o artigo 307, que tipifica aquilo que a gente estava comentando no começo do bloco, que era sobre criar um vídeo ilustrando a realidade de uma pessoa, que aí a tipificação é atribuir a imagem a alguém ou a si mesmo de forma falsa, com objetivo de proveito ou dano, né? Então, aquele caso que foi narrado da pornografia, aqueles indivíduos eles sofreram determinado dano à imagem, e foi utilizado um vídeo fake, vamos dizer assim, com relação àquelas pessoas. Então, para essa situação há. Mas existem uma infinidade de outras situações que não encontraríamos, né, o enquadramento específico. E, pelo menos assim, do ponto de... E aí meus colegas também podem complementar, mas pelo menos do ponto de vista penal, é muito complicado a gente tentar a criminalização de algo por analogia, tendo em vista que o nosso sistema se baseia, né, para se considerar crime, deve ser algo típico, ilícito e culpável. E a tipificação, que eu acho que é o principal ponto mais sensível, ele precisa fazer um gancho direto com a conduta praticada, sob pena de ferir o princípio da legalidade. Aquilo não se interpreta no direito penal por analogia, né, diferente de outras áreas em que é possível essa sistemática. Agora, a gente pode talvez dizer que a gente pode usar a metodologia que pegou Al Capone, né? Que não foi condenado pelos crimes, mas acabou sendo apanhado pelo imposto de renda. Então, nesse sentido, as definições civis e até mesmo penais, elas podem ser utilizadas os velhos e bons métodos ainda atuantes. Analogia, princípios gerais de direito. Então, vou pegar até um exemplo aqui agora que eu gostaria de perguntar se isso tem se é previsto como sendo algum tipo de contravenção ou crime. As fazendas de... como é que se chama mesmo? Moedas?
esse é um exemplo, e eu também estava pensando naquele outro em que você compra engajamento, que até do ponto de vista até ético em relação aos próprios as próprias plataformas, já se recomenda há algum tempo não use o botão azul. Não tente comprar engajamento para para seus posts achando que você vai ter milhões de milhares de engajamentos para legitimar perante a internet, porque isso vai ser um tiro no pé. Não sei se isso já chega a ser tipificado de alguma forma, mas eu já soube de batidas policiais que já foram em locais, nas chamadas fazendas. Como é que está a legislação hoje em dia com relação a isso? Olha, em relação a esse aspecto específico, é muito específico, da criação, de ter, por exemplo, dispositivos que são utilizados, isso daí nada mais é do que os chamados bots. Né? A pessoa cria um determinado bot para interagir ali na internet, seja para curtir, seja para compartilhar. Não me parece que se haveria ali uma tipificação nesse sentido. Eu questionaria eticamente, inclusive. Né? Exato. O que me parece é que o que pode ser penalizado aí é a utilização que é dada para esse tipo de mecanismo tecnológico, no caso os bots. Por exemplo, trazendo um exemplo, a pessoa utiliza esses bots, né, esse engajamento artificial para poder manipular, para poder gerar uma calúnia contra determinada pessoa. Então, vou lá, publico uma calúnia contra determinada pessoa, grupo, partido, etc. Os meus bots vão fazer... Pensei exatamente nesse exemplo. Vão fazer o compartilhamento daquele pensamento e gerar ali uma percepção, que é o que se fala muito hoje, né? Que é uma percepção adulterada da realidade. Então, a pessoa que está lá no feed dela, né, mexendo, lá ela vai receber aquele conteúdo que foi curtido, compartilhado dezenas, centenas de vezes, mas nada mais é do que um comportamento artificial que é gerado justamente para poder enganar, para poder manipular a percepção da realidade da pessoa. Né? Então, isso, no meu modo de ver, pode ser sim criminalizado. Nós já temos, não precisaria de uma lei específica nesse sentido, porque nesse caso que eu citei, por exemplo, da calúnia, a gente já tem legislação que vai tratar especificamente disso. Né? Então, acho que mais do que pensar na penalização de determinados tipos de comportamento, que se torna muito difícil, né? Como a internet, a tecnologia avança muito rápido, se torna extremamente difícil a gente poder penalizar esse tipo de comportamento, né? Então, acho que quando a gente está falando da internet, de tecnologia, é importante a gente pensar em um tema mais amplo. Trazendo até um adendo nesse comentário, eu acho que vale... Primeiro de tudo, lembrar que, às vezes, para o mesmo ato, existe uma responsabilidade civil e uma responsabilidade criminal, né? Então, a gente está trazendo esses dois pontos. Mas, assim, dentro desse seu exemplo, eu acho que vale fazer uma leitura, né, jurídica de que, por mais que haja um comportamento antiético nesse tipo de, vamos colocar, estratégia empresarial ou não empresarial, se a gente for fazer uma leitura do nosso arcabouço jurídico sem uma legislação específica, ainda assim é possível fazer um enquadramento. Vamos colocar, nesse caso, a gente primeiro percebe que muitas dessas plataformas já começam a modificar seus termos de uso e suas sistemáticas de algoritmo mesmo, porque muitas vezes quando você busca esse comportamento artificial, hoje em dia não se tem o mesmo engajamento que antigamente. Então a plataforma já percebe que isso não é algo efetivo e já começa a remodelar ali sua sistemática. Então, a gente percebe primeiramente que não há uma necessidade de uma aplicação de uma nova legislação. Mas colocando a nossa legislação, se fosse colocar ao caso prático, né? A gente percebe ali que existe uma indução a erro, seja do consumidor ou do titular, ou, enfim, daquele que utiliza a rede social. E isso vai contra algumas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, né? Ou mesmo do Código Civil. Quando você toma uma decisão ali, você contrata alguma coisa, você imagina que é uma, é outra, você está induzindo ao erro, está viciado, pode ser objeto de nulidade. E além disso, o CONAR mesmo já traz hoje uma diretriz de comportamentos autorizados diante das redes sociais. Então, você vai vendo que, por mais que muitas vezes a gente só entenda que a solução é legislativa, a sociedade também ela vai se modelando conforme for, porque percebe que a velocidade da internet, muitas vezes, a nossa jurisdição não vai conseguir acompanhar.
Então, existem ferramentas e na verdade, regulamentos que vão trazendo ali uma certa efetividade e praticidade para os casos concretos. Na verdade, a observação... doutor, já pode falar. Não, perfeito. É só para a gente perceber como esse tema ele retorna, né, porque o doutor Carlos Eduardo já falou, por exemplo, em relação ao projeto da inteligência artificial, que dá, né, não sei se é da inteligência artificial agora, mas que dá às plataformas o poder de autorregulamentação. E isso que o Dr. Ailon acabou de trazer é uma importante ferramenta, por exemplo, que as plataformas podem utilizar para deslegitimar esse tipo de atuação, né, das pessoas que querem comprar o engajamento. Né? Então, as plataformas elas também exercem um papel extremamente importante dentro desse cenário. A gente não pode contar somente com a participação legislativa, porque a gente sabe que o processo legislativo é demorado e as tecnologias se desenvolvem de modo cada vez mais rápido. Então, ter uma regulamentação que foque também no papel e nesse papel das plataformas para poder gerar essa autorregulamentação e coibir esse tipo de comportamento dentro das suas redes, isso também é de extrema importância, da mesma forma que é importante a legislação. Né? Perfeito. Só fazendo um adendo, eu acho que não poderia deixar passar essa informação, porque no começo da sua pergunta, Cadu, você falou sobre a forma de identificar o indivíduo, mesmo em outro país, falando ali ainda na questão da Deep Web e afins. E eu acredito que uma das coisas mais fáceis hoje, em termos de tecnologia, é a identificação das pessoas. Isso se mostra pelo amplo histórico aí de identificação dos indivíduos. Vou citar um exemplo. No 8 de janeiro, a forma como foi possível ao Poder Judiciário identificar as pessoas que fizeram parte daquele atentado ali foi por meio dos dados de geolocalização. Muitas pessoas pensaram, mas como vai identificar que a pessoa estava ali naquele lugar e tal? A gente concorda com os termos de uso, muitas vezes, de diversos aplicativos e até pensando ali com o chip do nosso telefone em compartilhar a nossa localização com aquela empresa, afins. E quando houve o ocorrido no 8 de janeiro, a Anatel foi oficiada para oferecer os dados de geolocalização dos indivíduos que estavam naquele lugar, naquele momento. Então, assim, se aquela pessoa está conectada em algum dispositivo de acesso à internet, ou seja na máquina, ou ela tem um celular, e seja possível identificar que aquele acesso foi feito, pelo menos a região em que o acesso foi feito, a identificação do indivíduo ela se torna algo simples. Acredito que essa é uma informação importante, até mesmo a título informativo, porque muitas pessoas acreditam que se escondendo ali no universo da Deep Web seria algo sigiloso, oculto ainda, mas é possível notar essa possibilidade. Não há uma neutralidade de rede verdadeira, né? É uma tentativa de neutralidade de rede. Nós costumamos... aliás, eu estava pensando agora que eu já pensei em chegar a um determinado ponto e justamente as respostas elas estão convergindo para um ponto específico. Eu ia perguntar a respeito de autorregulamentação a partir de uma perspectiva da dificuldade do poder público, das instituições, no sentido de acompanhar em termos de elaboração legislativa do Poder Judiciário, e chegamos a falar um pouquinho agora de autorregulamentação. E eu sei que é complicado se falar em autodefesa do indivíduo, ainda mais em uma situação que envolve milhões de pessoas pelo mundo todo, mas a autodefesa, vamos chamar assim, do indivíduo no sentido de estar esclarecido e sempre atento, volta a frase justamente do preço da liberdade será a eterna vigilância, ainda é uma saída necessária de ser divulgada, no sentido de que cada cidadão tem de estar atento em relação não apenas à carga, mas à qualidade das informações que ele recebe por esses meios. Olhei aqui para os três. Só pegando o gancho, então, do questionamento, a questão da autorregulação é muito interessante. A gente já tem no Brasil exemplos de autorregulação que deram certo. O CONAR é um exemplo específico de autorregulação publicitária. Tem no âmbito do setor de telecomunicações o SART, né, que é o Sistema de Autorregulação das Telecomunicações. No setor bancário, a FEBRABAN, que também exerce essa atividade. Eu tendo a acreditar bastante nas iniciativas de autorregulação, tendo em vista que aquelas que se propõem com seriedade a realizar essa atuação, essa regulação,
Porque, assim, a autorregulação, ela também é uma regulação, né? Só para deixar claro. E quando a gente pensa também na possibilidade de autorregulação regulada ou corregulação, que aí a gente vê, né, que em todos esses casos que eu citei há essa modalidade de diálogo com o órgão regulador, quando a gente pensa na realidade de setores regulados. A tendência é de que aquilo vá funcionar pelo propósito específico daqueles entes em colaborarem, né, ali por meio de boas práticas, normativos com indicadores de cumprimento e afins, seus códigos, né, de autorregulação, com o assunto específico. Agora, o grande problema que eu vejo, e aí eu relaciono ao assunto das fake news e as plataformas digitais, é que nesses setores em que a autorregulação ocorreu e ocorre, foi voluntária. Ela buscou a autorregulação. E são setores que buscaram isso por observar uma lacuna de regulação em que era necessário atuar. As plataformas digitais já estão cansadas de saber que existe uma lacuna regulatória. Elas estão brigando para não ser regulado. Então, tendo a ter uma dificuldade em acreditar que a autorregulação, nesse primeiro momento, ela vai ser efetiva. Porque grande parte da trava existente hoje no nosso Congresso vem das grandes empresas que não querem ser reguladas por uma regulação que nem é uma regulação incisiva. Quando a gente analisa o projeto de lei de 2020, o PL 2630, a gente observa que a grande parte das disposições são principiológicas e naquilo que ele se propõe a regular com mais, vamos dizer assim, uma lógica que não seja tão responsiva, não traz um prejuízo de controle, para dizer que não é uma regulação de comando e controle, como a gente diz na prática. Ela é uma regulação eminentemente responsiva. Então, tendo a ter um pé atrás com essa autorregulação das plataformas digitais. Lembrando também, né, que assim, muitas vezes o mercado ele se autorregula, ele vai se moldando conforme a realidade, né? E assim como a LGPD, a gente percebeu isso, eu acho que eu percebi com uma certa proximidade antes da GDPR, que já estava trazendo algumas influências aqui para o Brasil, para a elaboração da LGPD. Ainda assim, a gente já percebia algumas características no mercado demonstrando uma preocupação com isso. Então, não esperou muito a regulação da LGPD aqui, mas já utilizava de algumas leis paralelas para trazer uma efetividade para esse tema jurídico, né? Vamos colocar a proteção dos dados pessoais. E já se percebia, seja no comportamento de empresas, seja no comportamento estatal, trazendo seja cláusulas, seja compliance voltados a isso, porque percebia que existia uma importância diante dessa realidade que era evidente. Então, a gente percebia ali que o mercado já ia se regulando. Então, hoje em dia, o que eu percebo? Essas plataformas, muitas vezes elas se opõem a um engessamento que muitas vezes a legislação traz, né? Por mais que ela se oponha, ela vai aplicar na prática. Porém, quanto mais eu percebo que existe uma legislação no sentido de trazer balizas e um espaço de liberdade para praticar os atos, ela é muito mais efetiva. Então, muitas vezes, a parte principiológica ela acaba sendo mais prática nesse sentido. Então, eu vejo que é isso, é uma baliza que a legislação traz para um espaço de liberdade que esses entes eles acabam atuando, antes de engessar muito, sabe? Concordo com meus colegas, fazendo só um rápido comentário, eu diria que a autorregulamentação ela é um mecanismo que está à disposição dos agentes econômicos, é importante que eles tenham essa liberdade, né, para o próprio funcionamento do mercado, eu acho que isso é bastante relevante. Mas quando a gente fala das plataformas digitais, a gente está falando de plataformas que têm muito poder econômico e que utilizam os dados pessoais que são coletados, né, muitas vezes de maneira completamente obscura, para gerar mais poder econômico. Então, tem uma regulamentação, como foi falado pelo meu colega, nesse primeiro momento que seja eminentemente autorregulada, me parece ser um risco, me parece ser também um contrassenso, né? Não dá para deixar simplesmente na mão do agente poderoso que ele abra mão de parcela do seu poder voluntariamente. Então, me parece que isso vai ocorrer. Mas é importante ter mecanismos que propiciem isso. A nossa própria LGPD propicia que os agentes formulem suas associações, né, formando regras de boas práticas. Isso é importante para o mercado, para a sociedade como um todo.
Mas dentro desse contexto das plataformas, né, com esse grande poder econômico, vai se tornar um pouco mais difícil que eles abram mão dessa parcela de poder, né, de sua hegemonia, e simplesmente se regulem de maneira que seja eminentemente efetiva e que, de fato, proteja os direitos e os interesses dos cidadãos, né, dos titulares de dados. Doutor, por favor. Claro. Uma coisa rápida que eu acho que vai fazer muito sentido. Eu percebo também que muitas vezes, dentro da construção das legislações mais atuais, a gente percebe um tipo de comportamento do legislador de privilegiar aquele ente, seja privado ou público, que anda dentro de uma boa fé, de boas práticas. É isso mesmo. Dentro da LGPD, ele traz vamos colocar assim, essa premiação de conduta para aquele que traz boas práticas, né? E a gente percebe isso até na parte da aplicação da LGPD pela ANPD. Então, quando dentro da verificação ali da conduta de um controlador ou de um operador, a ANPD percebe se houve alguns instrumentos para prevenir. Quando aplicada a pena, esses dispositivos acabam atenuando a punição, né? Então, a gente vê que a legislação não é só aquela figura impositiva de penalização o tempo todo, mas também de privilegiar aquele que atua com boa fé, né? E prevenção. Eu até modificaria a pergunta que eu tinha feito anteriormente com relação à autodefesa e até colocaria: é possível o cidadão individualmente ele se defender? Mas eu vou deixar essa pergunta em aberto até para uma reflexão do nosso próprio rádio ouvinte. Antes eu gostaria de perguntar, falamos dos livros que o Dr. Rodrigo trouxe, falamos de 2 deles, tem um terceiro ainda que eu estou vendo aqui, está aqui embaixo. O terceiro é um livro bem curto, né? O livro Infocracia, do Byung-Chul Han, é um filósofo sul-coreano. O nome do livro é Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia, em que ele vai falar justamente que esse poder econômico, né, que as grandes plataformas digitais têm, na coleta e análise dos nossos dados, acaba fazendo com que nós não tenhamos, muitas vezes, a própria autonomia para fazer decisões, porque pelo conhecimento que essas plataformas têm dos nossos dados, elas conseguem fazer perfilização, e essa vigilância é vista como uma conveniência, né? Então, a gente tem aqui um celular que está o tempo inteiro captando nossas informações, nossa geolocalização, com o que eu falo, o que eu converso. Até em certas plataformas que a gente espera uma certa expectativa de privacidade, você fala ali, de repente, de uma marca e, de repente, você está ali recebendo propaganda de determinada marca. Então, ele fala que hoje o poder ele é estabelecido muito mais em razão dos dados que são coletados, né, do que era antigamente, né, aquele poder sobre as pessoas, aquela imposição física. Hoje o poder é exercido a partir dos dados que eu tenho sobre aquela pessoa e como eu posso manipulá-la. Como a gente conversou aqui, né, no caso da manipulação política, como foi o caso da Cambridge Analytica, né, de direcionar determinados candidatos para as pessoas. E essa é uma forma de poder, né, que é exercida hoje de maneira bastante, não é nem subliminar, né? As pessoas, elas entregam os dados voluntariamente. A gente está dentro desse sistema que as pessoas entregam. Olha, até bibliografia a gente passou para os nossos amigos ouvintes, justamente para poderem se informar, e eu deixo a pergunta no ar para o nosso rádio ouvinte, como eu disse, que é possível a autodefesa diante dessa enorme, gigantesca carga de informações que é disponibilizada pela internet? As notícias falsas estão ali passíveis de serem descobertas por você que está me ouvindo agora? Deixa a pergunta em aberto para reflexão, junto com um agradecimento aos nossos convidados de hoje. Dr. Elon Estrela Neto, especialista em Direito Digital, muito obrigado pela sua participação. Dr. Carlos Eduardo Marques Silva, advogado atuante no Direito Regulatório, mestrando em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e o Dr. Rodrigo da Costa Alves, advogado especialista em Direito da Proteção e Uso de Dados pela PUC Minas. É um assunto que, é claro, não se encerra no debate e eu convido mais uma vez o nosso rádio ouvinte a manter uma reflexão constante em relação a esse e aos outros temas que trazemos aqui no Justiça na Tarde. Agora são, em Brasília, 17 horas em ponto. Lembrando que temos encontro marcado logo mais às 19 horas e 25 minutos na Voz do Brasil. Obrigado pela sua companhia até aqui. Continue conosco na Rádio Justiça, aqui você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social,
Supremo Tribunal Federal.